Notícias do Galo em tempo real, jogos ao vivo, matérias exclusivas do Clube Atlético Mineiro na palma da sua mão. Tudo isso e muito mais você só confere no Super App do OneFootball. Notificações em tempo real, jogos ao vivo do campeonato alemão. Não perca tempo, acesse agora o primeiro link da descrição do vídeo e faça o download do OneFootball totalmente de graça. Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem muita informação, então já deixa aquele like pra não esquecer depois, todo mundo curtindo, compartilhe também nos grupos de WhatsApp do Galo, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. Bora começar o vídeo falando de uma venda que eu achei polêmica. Eu vou ser sincero, uma venda que eu achei absurda nos bastidores do Galo, a venda do atacante Marquinhos. Se liga na manchete que postou o Globo Esporte falando exatamente o seguinte: Ferencváros da Hungria anuncia a contratação do meia atacante Marquinhos. O jogador, revelado na base do Galo, estava emprestado ao Botev Plodiv da Bulgária e o Atlético manterá 25% da futura venda do jogador. Galera, o Marquinhos, pra quem não sabe, né, apareceu no Atlético aproximadamente em 2019, aquele time que lutava contra o rebaixamento, tinha o Marquinhos no banco de reservas. Ele foi importante em alguns jogos e também começou entrando, né, em 2020 nos times do São Paulo. Porém, o Marquinhos começou a perder muito espaço, ele teve problemas físicos, mas o jogador mesmo assim era um dos principais ativos do clube. Eu lembro que em 2020, antes dele ser emprestado, ele era avaliado aproximadamente em 6 milhões de euros. Era um dos jogadores mais valorizados do elenco do Galo. E tudo começou em um empréstimo que eu não entendi muito bem, né, para um time totalmente desconhecido da Bulgária, Botev Plodiv. O Atlético ele fixou os direitos econômicos do Marquinhos em aproximadamente 3,5 milhões de euros. Era um valor que não era tão grande, mas também não era uma mixaria. Acontece que mesmo fazendo bons jogos, correspondendo, né, nesse empréstimo com gols e também como assistências, o time do Botev Plodiv não exerceu o direito de compra e o Atlético, ao invés de trazer o Marquinhos de volta para o futebol brasileiro, aproveitar a boa fase do jogador, talvez se não fosse utilizá-lo no time principal, no time reserva, se não fosse utilizá-lo essa temporada, emprestasse para um clube da Série A, um Juventude, por exemplo, uma receita que vem dando certo, né? O Juventude com o Vitor Mendes, com o Guilherme Castilho deu muito certo, quem sabe não poderia acontecer novamente. Mas o Atlético simplesmente me vende o Marquinhos por 1,5 milhão de euros, algo na casa de 10 milhões de reais, um jogador que em 2020 foi procurado pelo Chelsea da Inglaterra. Olhem só, pelo Chelsea da Inglaterra, é vendido para um time completamente desconhecido e o Marquinhos é ainda muito novo, ele tem apenas 22 anos, né, avaliado em 3,8 milhões de euros. Eu acho que foi uma venda muito ruim do Galo, que mais uma vez, né, infelizmente, não soube valorizar o seu ativo, não soube tratar uma joia da base como deveria, e eu acho que é uma venda totalmente ridícula. Eu não passo pano, não tenho rabo preso com ninguém. Mesmo o jogador não tendo estourado, ainda era muito novo, tinha totais condições de evoluir voltando ao futebol brasileiro e ser emprestado para um clube que disputa o Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O torcedor do Galo sempre tem razão, então deixa para mim aqui embaixo o que você achou dessa venda do Marquinhos por míseros 10 milhões de reais. Falando em atacante, falando de Marquinhos, agora vamos falar de outro jogador que, ao contrário do Marquinhos, na verdade, está sendo procurado por altos valores, está muito valorizado no Galo, o Jefferson Savarino. Inclusive, foi dele o gol do Galo no último jogo do Campeonato Mineiro. E o Savarino, que chegou ao Galo comprado por aproximadamente 2 milhões de dólares,
vem correspondendo muito desde que chegou ao Atlético, muitos gols, muitas assistências. É claro que no segundo semestre do ano passado o Savarino deu uma sumida, até porque se lesionou, servindo a seleção venezuelana, mas agora no início da temporada tá mostrando que é um jogador diferenciado mais uma vez e começa a chamar a atenção de vários outros clubes. Se liga nessa mensagem, se liga nessa informação, na verdade, que trouxe aí o nosso amigo Jorge Lopes Cansado lá no seu Twitter. Atlético recebeu mais uma sondagem pelo Savarino. Dessa vez foi o Milionários da Colômbia quem demonstrou interesse no empréstimo do venezuelano, mas o Galo só pensará em negociação se for uma venda acima de 8 milhões de dólares. Deportivo Cali, Al Ittihad, Málaga e Granada também sondaram o jogador do Atlético. Pessoal, primeiro começou em uma sondagem, né? Lembrando que há algum tempo atrás o Savarino teve procura de outros clubes também, de outros lugares do mundo, clubes espanhóis, clubes dos Emirados Árabes, clubes do futebol sul-americano, até mesmo Boca Juniors uma vez já sondou o Savarino. Agora, essa sondagem se transformou em proposta. Quem trouxe a manchete foi o torcedores.com e falou o seguinte: clube colombiano faz proposta e tenta contratação do atacante do Atlético. O Savarino hoje, ele tem 25 anos, ele é avaliado em aproximadamente 8 milhões de euros, tá aí a página para você acompanhar no Transfermarkt. Ele tem contrato com o Galo até 31 de dezembro de 2023 e, para falar a verdade para vocês, eu não venderia o Savarino. Eu acho ele um jogador importante, eu acho que para vencer, ganhar títulos, tem que ter um grande elenco. É claro, o Atlético precisa equilibrar a balança financeira, fazendo algumas vendas durante o ano, mas eu seguraria um pouco mais o Savarino porque ele está se mostrando muito adaptado. Ele está se mostrando um jogador muito importante e uma disputa de posição com o Ademir na ponta direita e o Savinho correndo por fora, eu acho que vai ser muito importante para o Galo. Agora, se chegar uma proposta irrecusável, aí eu negociaria o Savarino. O Atlético, por menos de 8 milhões de dólares, nem vai conversar e também não aceita um empréstimo sem o passe fixado e a obrigação de compra. Agora, eu acho lerdeza e burrice do Galo se emprestar o jogador para um clube, né, que vai ser o seu rival na Libertadores. Eu seguraria o atleta e só venderia de forma definitiva para outro clube, principalmente se for do futebol europeu. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Jefferson Savarino, você seguraria o jogador ou negociaria, já que o Pavão chega para o Atlético no meio do ano? Para finalizar, eu gostaria de pedir o seu like mais uma vez. Não se esquece de curtir, de compartilhar. É muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo do Galo. E bora agora falar sobre essa polêmica da CBF, o Flamengo e também o Clube Atlético Mineiro. Deixa eu fazer um breve resumo rápido para você entender. Desde que o Flamengo, desde que a CBF começou a escolher o local do jogo para Atlético e Flamengo, começaram as polêmicas, né? O Galo foi o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil e teoricamente teria que jogar em um lugar próximo do seu estado, né? Afinal, o regulamento da CBF, ele não fala em campo neutro, ele fala que o mando é da CBF. A CBF escolhe onde vai ser o clássico entre Atlético e Flamengo. Tudo seria em Brasília. O Atlético até concordou em parte em ser em Brasília, pela logística mais facilitada de que em outros estádios que foram especulados, mas a ideia do Galo era levar o jogo mesmo para São Paulo ou então para o Mineirão. Tudo isso porque uma Supercopa, eu acho que ela tem que ter o jogo neutro, um estado onde vai a metade de torcedores do Flamengo e a metade também dos torcedores do Galo. Porém, a logística da CBF foi muito ruim, porque ela marca o jogo para Brasília, Brasília não poderia receber público. Ela pensa em levar o jogo para São Paulo, mas esbarra nos mesmos problemas. O Castelão em Fortaleza foi especulado, mas é um local muito longe. Aí, para piorar tudo isso, a CBF vai lá e marca o jogo para Cuiabá, para Arena Pantanal, onde notoriamente, né, é um reduto de torcedores do Flamengo. Agora, o Atlético, né, indignado, mandou um ofício para a CBF cobrando idoneidade nas decisões, cobrando realmente que as condições sejam igualitárias. E o que aconteceu nessa notícia que eu tô trazendo para você hoje? Se liga na manchete que trouxe o GE. Supercopa do Brasil, Atlético alega falta de estrutura e programa viagem para Cuiabá
Nesse sábado, sem condições adequadas para treinos, o clube não chegará à cidade 3 dias antes do jogo, conforme prevê regulamento no domingo. O Galo decide o torneio com o time do Flamengo. Pessoal, olha só que legal. A CBF definiu o jogo para a Arena Pantanal e 2 dias antes o Flamengo já estava sabendo, tanto é que ele fechou o CT do Cuiabá para treino e ele fechou também o melhor hotel da cidade. Ou seja, o Atlético ficou com o Pires na mão, né? E a CBF notoriamente teria passado informações privilegiadas para dirigentes do Flamengo. Um absurdo em pleno 2022, na cara de pau, na cara dura, a CBF ajudando o time do Flamengo. Agora, o Atlético comunicou à CBF que não vai respeitar o regulamento, porque não tem lugar para treinar, lugar adequado, né, para o tamanho do time do Atlético. Teria que ser, no mínimo, o melhor hotel da cidade, no mínimo, um dos melhores CTs da cidade, e a gente sabe que lá em Cuiabá, dificilmente o Atlético vai encontrar um outro clube, na verdade, para que os seus atletas possam treinar. Então, devido a isso, o Atlético está peitando a CBF e não vai respeitar o regulamento. Na verdade, vai chegar somente um dia antes da partida. O regulamento prevê que o Atlético chegue 3 dias de antecedência. Agora nós vamos ter que aguardar se a CBF vai acenar positivamente para esse movimento do Atlético e como vai ser os próximos dias de bastidores desse confronto polêmico e explosivo que vai acontecer no próximo domingo. Eu gostaria que você comentasse sobre tudo isso aqui embaixo. Não se esqueça de deixar um like para fortalecer o nosso trabalho, se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.